Boa noite, começa aqui uma especial informação sobre o início do ano letivo na Madeira. As escolas abriram portas esta semana. Na abertura do ano escolar, o Secretário de Educação deu garantias de estabilidade para o ano letivo 2017-2018. É isso mesmo que vamos tentar descobrir, se existe ou não. São nossos convidados o Diretor Regional de Inovação e Gestão, Carlos Andrade, responsável pela administração e gestão das organizações escolares e também pela colocação dos docentes. Também Francisco Oliveira, coordenador do Sindicato dos Professores da Madeira, e Gilberto Pita, coordenador do Sindicato Democrático dos Professores na região. Bem-vindos. Começava por si, Carlos Andrade. Este ano pode dizer-se que correu tudo de maneira bem mais pacífica do que nos últimos anos? Sim, efetivamente, todo o quadro de colocações e todo o processo de colocações correu de uma forma serena e organizada. Há todo um conjunto de prática também, de experiência acumulada e também de uma relação estreita com os parceiros, não só as quadras sindicais, mas também as próprias escolas. E aqui é importante salientar o papel dos diretores das escolas, dos conselhos executivos, presidentes dos conselhos executivos, todo um conjunto de pessoas que contribuíram para que consigamos chegar ao dia de hoje e estarmos serenos e, obviamente, agora ir resolvendo pequenas situações que vão acontecendo, que acontecem sempre por circunstâncias que são difíceis também de prever e têm a ver com as dinâmicas destes sistemas mais complexos como a educação é. O que é que fez a diferença deste ano para os anos anteriores? No fundo, termos Começou-se mais cedo? Sim, começou-se um pouco mais cedo, interpretou-se também aquilo que são as necessidades das escolas de uma forma também mais cedo, o que permitiu dar à própria organização tempo de distribuir, organizar, aferir algumas necessidades. Depois tivemos as questões também das matrículas, que sendo feitas uma espécie de previsão, através que em junho já nos permitiu ter uma ideia da distribuição dos alunos nas diferentes escolas, o que permitiu também às escolas interpretar essa informação como um processo prévio de matrículas, que sabendo mais ou menos que alunos é que iriam ter, quantas turmas poderiam ter, e assim colocavam os processos de requisição e organização dos mesmos horários de uma forma atempada. Depois foi por uma questão de acertar. E o processo, com a experiência, como lhe disse, das pessoas envolvidas, tornou-se muito mais fácil. Acredito que poderemos melhorar. Atenção, isto não quer dizer que exista da nossa parte uma vontade de desacelerar o processo de melhoria, mas isso não. A ideia aqui até é de colocarmos alguns objetivos para o próximo ano que nos permitirão depois melhorar substancialmente, não só a questão do tempo, mas também, do fundo, responder às necessidades das escolas que se vão mutando. Também há um processo de mutação em função das mudanças, das expectativas das famílias também. Há outro fator também fundamental para nós, que são o pessoal não docente e os recursos não docentes, que também têm as suas particularidades. A escola deve ser vista como um processo complexo, e como um processo complexo devemos nós intervir também de uma forma complexa, não simplificando as coisas demasiado. Já vamos esmiuçá-lo um bocadinho mais daqui a pouco. Da parte dos sindicatos, Francisco, bem mais pacífico este ano também. Reconhecemos que houve uma colocação mais atempada dos colegas. Para isso, houve aspectos que foram melhorados e houve também da parte dos sindicatos, como já foi reconhecido, um facilitar que isso acontecesse. Porque houve aspectos com os quais não concordamos quando nos foi apresentada a proposta de o modelo para a colocação de professores. No entanto, achamos que não podíamos, dado o tempo disponível, atrasar o processo. O que ficou acordado com os responsáveis da Secretaria foi que este ano seria desta forma, mas que para o próximo ano começaríamos a trabalhar mais cedo. Isso é um aspecto fundamental, porque também já foi reconhecido aqui pelo Sr. Diretor Regional que, efetivamente, melhoramos, mas há ainda um caminho a percorrer que é importante que seja feito. E, nesse sentido, nós já o dissemos, para o próximo ano nós temos que começar a trabalhar muito cedo. Temos que começar a trabalhar já no primeiro período, para que durante o segundo período sejam abertos os concursos para o ano seguinte. Só dessa forma é que nós conseguimos chegar a setembro e ter os problemas resolvidos, embora possa surgir um ou outro aspecto de última hora. Mas se assim for, como já se fez na região autónoma da Madeira, durante muitos anos os concursos aconteciam entre março e abril, e como acontece a nível nacional. A nível nacional acontece assim, nos Açores também, e por isso nós achamos que estão criadas as condições para o próximo ano letivo nós termos concursos em todas
as suas valências, desde o concurso externo e concurso interno, que este ano não abriu e que exige uma preparação diferente daquela que exigem os concursos que este ano foram promovidos. Nós achamos que, efetivamente, é preciso trabalhar com tempo para que não aconteçam alguns problemas. Reconhecemos que as colocações foram mais atempadas, ainda assim, também já foi reconhecido, temos conhecimento de colegas que ainda estão a ser colocados, outros que já estiveram numa escola e, à última hora, foram informados de que teriam de ir para outras escolas, e estes problemas só se resolvem se de facto ainda houver mais tempo. Mas comparado com o que tivemos nos 2 anos anteriores, claramente que temos uma situação mais tranquila do que aquela que aconteceu anteriormente. Os problemas que acontecem neste início de ano são outros, de outro tipo. Já lá vamos. Deixe-me só aqui perguntar a Gilberto Pita, é tudo uma questão de tempos e de previsão? Em parte é uma questão de tempo. E também de dinâmica do próprio sistema. O sistema, relativamente aos últimos 4 anos, é aquele em que a resposta foi mais próxima do ótimo. O que significa que, efetivamente, nós notamos da parte dos colegas uma certa predisposição para um ambiente calmo no lançamento deste ano letivo. Mas não convém esquecer que os concursos nacionais também começaram mais cedo e o Ministério da Educação teve agora uma ameaça de boicote às colocações. Houve uma providência cautelar que esteve a ser estudada no sentido de se bloquear ou não. Isso significa que, de facto, houve procedimentos que não foram devidamente feitos. É necessário que se tenha em conta que efetivamente vai haver um determinado número de horários completos e, em função desse número de horários completos, se faça o processo de colocação como foi feito este ano. É lógico que, em matéria de concursos, nós não podemos dizer que está toda a gente satisfeita. Há sempre uns que eram favoráveis a um modelo diferente. Entre os colegas, inclusivamente os da mesma família, acabam por ter sempre opções relativamente àquilo que é o processo mais óbvio. Há um problema com tudo que nós temos no sistema, e um sindicato sendo uma organização que protege o trabalho, teremos de estar neste momento preocupados com aqueles colegas que não conseguiram colocação. É uma questão do sistema, vem da lei nacional. Na realidade, nós só tivemos no ano passado cerca de 3 apresentações no ano letivo passado, o que significa que houve poucas vagas disponíveis para ser ocupadas por jovens professores e, na realidade, ao nível do pré-escolar e ao nível do primeiro ciclo, nós temos um contingente imenso de gente com formação ao nível do mestrado e que não estão colocados porque o sistema está bloqueado. Se efetivamente as pessoas fossem para a reforma com 36 anos de idade de serviço, como iam antes, provavelmente o problema estaria resolvido e nós não teríamos determinados problemas de funcionamento da escola decorrentes dos professores mais idosos, porque muitas das vezes o Estado não considera, o Estado Nacional não considera que efetivamente os professores têm um desgaste muito grande por exercer continuadamente as suas atividades docentes, e isto é uma das pedras de toque das nossas lutas a nível nacional. Carlos Andrade, temos números sobre quantos professores terão ficado por colocar? Nós temos os números que são identificados pelo Instituto de Emprego, à volta de 445 colegas que apresentaram, porque efetivamente nos concursos de contratação muitos colegas concorrem a partir do continente também, ou seja, nós não temos efetivamente um quadro global. Sabemos que concorreram 1.400, ficaram 460, mais ou menos são números aproximados, mas que efetivamente quantos é que são do continente, quantos é que são de cá, nós conseguimos identificá-los. O que é que vai acontecer? Ao longo do ano, à medida que vão havendo substituições, questões de doença e gravidez, nós posso dizer que neste momento nós temos identificadas 210 casos de doença e gravidez de risco, ou seja, estes são colegas que vão depois integrando o sistema de uma forma clara e evidente, como tem sido feito e é feito em qualquer parte do país desta forma. E como temos também colegas da Madeira que estão a ser colocados neste momento no continente, em zonas específicas do continente, respondendo às dinâmicas que o próprio sistema tem. Nós sabemos e queremos que essa renovação seja feita. Para nós é fundamental,
até porque certas e determinadas dinâmicas pedagógicas encaixam-se muito melhor do ponto de vista daquilo que é uma resposta quando o docente tem uma idade mais novo e tem outra energia, outra capacidade de adaptação, e também tem, do ponto de vista da sua própria formação, como o Gilberto estava a dizer. Há que olhar para este fenómeno do processo do envelhecimento com muito cuidado. Nós já temos uma noção clara e temos vindo a estudar esse processo, até antecipando algum cenário que nos permite dizer que muitos dos colegas estão entre os 40 anos e os 50 anos, são a grande mole dos nossos, em termos de faixa etária, e que temos que pensar daqui a 6, 7 anos, 10 anos no máximo, o processo de renovação. Agora, o processo de renovação não pode ser feito abrupto no fim, ou seja, quando eles vão logo para a reforma, há que ter um processo de organização e integração. Por exemplo, o Governo Central está agora a pensar em uma medida, um processo parcial, em que há uma integração entre os séniores e os júniores, vamos assim chamar, que possam integrar o próprio sistema. São medidas interessantes, que só são feitas no país do norte da Europa e que permitem essa renovação. Agora, a integração dos mesmos com um vínculo ao próprio sistema obrigará também que exista uma saída efetiva, porque senão não há compensações do ponto de vista financeiro que consiga aguentar essas entradas. Nós temos algumas áreas que ainda temos alguns colegas, também porque temos aqui fenómenos demográficos que temos de ter em atenção. Há aqui fenómenos demográficos e nós temos o caso do norte da Ilha da Madeira, que está a ter um processo demográfico muito negativo em termos daquilo que é o processo de natalidade, e que temos que olhar para isto de uma determinada forma, com algum cuidado. Há um fenómeno interessante, nós temos aqui o eixo entre Ribeira Brava, Mexico, que há uma hiperconcentração da população. Começamos a perceber também depois os quadros de dimensão, aquilo que é a dimensão dos quadros de zona pedagógica, revê-los de uma forma que possamos responder e que toda a gente, grande parte daquilo que vai acontecer dos fenómenos demográficos, do ponto de vista da natalidade, tendem para que este eixo metropolitano se concentre aqui grande parte daquilo que são as crianças e jovens. Portanto, é previsível que encerrem mais escolas nos próximos anos? O que é previsível é uma reestruturação, uma reorganização do sistema, da própria rede. Poderá levar a encerramento ou o processo de fusão, como temos feito, e que a estrutura das fusões e a forma como está deixa muito à comunidade educativa local a apreciação e a análise e a decisão daquelas escolas, daqueles edifícios que possam encerrar, não é a escola em si, mas o edifício possa encerrar, em função até de acessibilidade, processos de mobilidade, mas que é um fenómeno que eu temo que no quadro daquilo que é a evolução da natalidade, eu temo que já estejamos, tínhamos a passada aquilo que se chama do tipping point, o ponto de retorno ou não retorno no processo, principalmente para determinadas zonas. Obviamente que os colegas estão integrados, fazem parte do quadro dos quadros regionais. O que cabe também a nós e aos nossos parceiros identificar aqui soluções que nos permitam manter ativos e produtivos no sentido de construir, porque a educação não se resigna só às questões das crianças, há jovens, há adultos, há todo um fenómeno de intervenção que convém também promover junto, e aqui um desafio à própria Universidade da Madeira, promover aqui reorganizações do ponto de vista da formação, de requalificação das pessoas, no sentido de olharmos como um todo. Isto é um microcosmos com 57 km por 24. Francisco Oliveira, é uma inevitabilidade o encerramento de escolas? Tudo isto tem a ver com vários fatores e não apenas com a questão demográfica. Também há, com certeza, outros fatores. Mas já aqui foi apresentada uma questão essencial de reflexão neste início do ano. Nós temos aqui, ao fim e ao cabo, dentro da carreira docente, simplificando, 3 fases. O início, o meio e o fim. Ora, o início e o fim estão aqui um dependente do outro. Nós estamos a ver o envelhecimento a ser cada vez mais acentuado. Nós olhamos para escolas que já não têm professores com menos de 50 anos. Isto é preocupante. A sociedade dever-se ia preocupar com isto, porque, ao fim e ao cabo, estes professores já deram muito, continuam a dar muito perante as circunstâncias, mas há cansaço de muitos. E ainda hoje ouvi uma pessoa que não tem nada a ver com a educação a dizer-me que conhece casos, de facto, em que as pessoas são esgotadas e que têm idades da casa dos 50, 60 anos. E isto impede que nós tenhamos mais professores novos a entrar na carreira. Mas qual é o entrave aqui? O entrave, nós conhecemos, é de âmbito nacional, o prolongar
do tempo de trabalho até aos 66 anos, a apresentação aos 66 anos e 3 meses, para o ano 4 meses, e aqui para a frente não sabemos o que é que vai ser, nós achamos que isto tem que ser repensado. E pode ser repensado de várias formas. Mas preocupa-nos que as pessoas que precisam de ter uma vida mais tranquila, porque já deram muito, não o possam fazer, e preocupa-nos que aqueles que querem trabalhar não os deixem trabalhar. Por isso, já foi dito, e há que pensar, refletir e encontrar medidas, e nós achamos que já ontem lançámos algumas na conferência de imprensa que apresentámos, mas preocupa-nos, sinceramente, que haja neste momento cerca de 1000 colegas que não tenham colocação. E eles deveriam estar a entrar no sistema, fazendo aquilo que fazem os países nórdicos, efetivamente trabalhar com as pessoas já experientes. Não era simplesmente dizer às pessoas mais experientes que iam embora, porque algumas também não querem, porque se sentem úteis, e nós ficamos contentes por haver efetivamente pessoas tão dedicadas à classe, e a grande maioria é assim, gosta de continuar. Também é uma mais a experiência é fundamental, sem dúvida nenhuma, mas estes séniores podiam apoiar aqueles que agora deveriam estar a entrar. Porque daqui a 5, 6, 7 anos nós vamos ter aqui um hiato gravíssimo. Vai haver aqui um fosso. Porque muitos vão começar porque atingem a idade da reforma e os novos não têm experiência. Não fizeram aquele trabalho. Não fizeram o trabalho porque, para além da formação científica, que é importante, é fundamental, todos nós reconhecemos, todos nós fizemos esse percurso, é fundamental o trabalho nas escolas. Aí é que se aprende muito. E, portanto, estes dois níveis, o início e o fim, estão condicionados, porque não se encontra soluções. Mas há algumas, e há bocado fomos desafiados a lançarmos soluções, nós temos algumas que acho que são óbvias. Por exemplo, por que não isentar os professores que queiram, porque alguns, como disse, querem continuar sempre com turma, porque não tirar essa componente de letiva com turma e pôr esses professores a acompanhar os novos a partir, por exemplo, dos 55 anos. Os professores não se aposentariam, eles têm que continuar na escola até que o Estado encontre ou aprove um modelo de aposentação específico para os docentes, que nós achamos que é mais do que justo. Há outras carreiras que o têm e nós achamos que tem que ser encontrado também aqui um modelo específico para os docentes. Não é uma regalia. Nós achamos que é um direito, porque efetivamente trabalhar num escritório até aos 66 anos é diferente de trabalhar com 20 ou 25 ou até mais crianças permanentemente. Isto, evidentemente, exige em termos psicológicos, em termos psíquicos, em termos físicos também, uma disponibilidade que nem toda a gente tem. E, portanto, achamos que aos 55, quem quisesse deveria poder ter um trabalho diferente, acompanhamento dos novos, desenvolver projetos muito interessantes nas escolas, como quase todas elas têm, e outros, com certeza, que surgiriam. Poder também acompanhar clubes, e não estamos a falar de clubes apenas desportivos, estamos a falar de muitos clubes que existem nas escolas. Esta era uma medida que nós achamos que é possível. Outra medida que achamos também que é justíssima é as reduções da componente letiva. Porque, anteriormente, os professores do segundo, terceiro e secundário, do segundo e terceiro ciclo e secundário, tinham umas reduções, e, entretanto, elas foram arrastadas, foram atrasadas em termos de idade. Nós achamos que deveríamos ter, novamente, essas reduções letivas a partir da idade anterior, que era a partir dos 40, mas para todos os colegas, seja os colegas segundo, terceiro ciclo e secundário, mas também para os colegas do pré-escolar e também para os colegas do primeiro ciclo. Nós não estamos a dizer que os professores vão trabalhar menos horas. As pessoas esquecem-se muitas vezes em casa que um professor, um docente, trabalha 35 horas no mínimo. E nós hoje discutimos também isso, no mínimo. As pessoas pensam, o professor só trabalha 22 horas e depois vai para casa. Não. O professor vai para casa preparar aulas, o professor vai para casa corrigir testes. Será que as pessoas fazem ideia quanto é que leva a coleção de uma turma de 25 alunos? Estamos a falar de alunos de qualquer nível. Será que fazem ideia? A preparação das aulas. Os professores não chegam à escola e não inventam as aulas no momento. As aulas, a grande maioria dos colegas, tem as aulas todas esquematizadas. Tem tudo organizado para o ano. Isso leva muito trabalho. Mas não só. Há uma série de trabalhos. Isto convém que a opinião pública seja esclarecida. Porque não está esclarecida. A opinião pública acha, e isso também, em certa altura, a comunicação social, a partir de 2008, por aí fora, no tempo da Maria Rodrigues, as pessoas atiraram-se aos professores porque desconhecem. O
professor trabalha no mínimo, e nós dizemos no mínimo, fizemos um inquérito ano passado. Não é de agora também. Como? Não é de agora. Não é de agora, mas é importante as pessoas saberem isso, porque as pessoas estão desinformadas. Fizemos um inquérito ano passado a nível nacional, com 6.000 inquéritos, que aponta para horários semanais acima das 40 horas. E, portanto, estes professores, ao dizermos que deveriam ter redução da comunidade letiva, não ficavam nas escolas sem fazer nada. Não. Há outras componentes. Há sempre muito trabalho para fazer. Há muito trabalho para fazer. Agora, em relação só para ver, portanto, as 3 fases da carreira, o início, o meio e o fim. O meio neste momento está... Se quisesse, os professores tinham todas as razões para andar deprimidos. Bem sei que não são só os professores, mas os professores também, porque o trabalho continua a ser muito, a burocracia aumentou, as exigências aumentaram e as carreiras estão estagnadas, em alguns casos há 12, 13 anos. Ora, mas ainda assim os professores estavam lá ontem, andámos nas escolas, anteontem andámos nas escolas, estão lá entusiasmados. E estes professores olham para a sua carreira, os do meio, sobretudo os do início querem entrar, os do fim querem sair e os do meio querem continuar, mas querem ver a sua vida andar para a frente. E neste momento está completamente estagnada a carreira docente. E isto é grave, podia levar a grande desmotivação, mas graças ao profissionalismo dos docentes, nós temos uma escola de qualidade, cada vez com mais qualidade, porque eles esquecem, no momento em que estão com os seus alunos, esquecem este problema e dão o seu melhor para que a qualidade da educação não se faça notar por aqui. Gilberto Pinto, é uma boa oportunidade para começar a reduzir o número de alunos por turma? Não só o número de alunos por turma, porque acontece, por exemplo, um professor que tem um horário de 22 horas, se tiver turmas com 2 horas da mesma disciplina, ele vai ter 11 turmas. A determinada altura, o professor tem de dominar as informações constantes de cada um daqueles alunos daquelas turmas todas. Isso significa que estamos a propor, a nível nacional, que o Ministério considere que o máximo de turmas por professor deva ser diminuído, de modo a que haja uma percepção clara daquilo que é a aprendizagem de cada aluno. Agora, imagino que um professor com tantos alunos, chega ao momento da avaliação, ele pode, concretamente, dar dados certos e concretos sobre cada aluno que está a ser avaliado. Eu duvido muito, mas estamos numa situação que Aldous Huxley dizia que a ditadura perfeita teria alguma aparência de democracia e o sistema de escravatura seria de tal modo que até os escravos tinham amor à escravidão. Ora, isto está a acontecer muitas vezes no sistema. Os professores estão no sistema há, sei lá, desde 2003 para cá não têm progredido, porque estão numa situação que está confinada ao espírito de fundo deste dito de Aldous Huxley. Infelizmente são pessoas que sempre se dedicaram à profissão, são, ao fim e ao cabo, aquilo que são os missionários da educação. Mas é importante que nós consideremos aqueles outros que fizeram formação para o ensino, que estão com 8, 9 anos de exercício e que de repente deixaram de ter lugar nas escolas, que fizeram a sua profissionalização com alunos. Quando essa gente tiver a oportunidade de regressar ao sistema, ou já não estão a trabalhar no ramo porque emigraram, ou estão com handicaps muito grandes em termos daquilo que é a relação com os alunos do momento em que vão entrar no sistema. Porque os alunos, a cada momento, têm exigências, têm particularidades que só a continuidade no sistema educativo nos faz adaptar à tipologia de alunos que nós temos pela frente. E ao local, porque nem sempre os alunos são iguais na Ribeira Brava, no Funchal, no Corral das Freiras. Esta situação faz com que quem esteja em contacto com os alunos tenha sempre uma perspectiva completamente diferente. E se um professor muda muito de escola, também tem de se adaptar ele próprio à tipologia de alunos que vai ter pela frente. Ao nível socioeconómico, aos problemas que existem em cada território. Por exemplo, a Câmara de Lobos tinha níveis elevadíssimos de alunos que necessitavam de apoio documental e isso faz com que os professores tenham trabalhado de modo diferente. Se perguntaram a um professor de Câmara de Lobos como é que ele trabalha com os seus alunos, ele vai dizer certamente
que trabalha de uma maneira diferente que trabalha um professor do Funchal ou que trabalha um professor de Machico. Porquê? Porque tem condicionalismos muito próprios. Cada lugar acaba por ter esses condicionalismos próprios. Ora, é importante que, ao fim de muito tempo de exercício, haja de facto condições para que os professores possam progredir, como disse aqui o Francisco, para outro ramo, como acontece, por exemplo, na Europa toda. Em França, por exemplo, os professores aos 60 anos de idade reformam-se. Isso significa que há alguns que querem manter a sua relação com uma escola e acabam por ficar como consultores dessa escola, muitas das vezes. Mas não é obrigatório. Mas, na realidade, a proposta de haver professores a tutorar os novos candidatos ao ensino é essencial para que se mantenha algum do espírito doutrinário daquilo que é a profissão docente e que se possa ultrapassar determinados problemas que a cada momento se vai pondo no contexto da escola. É importante ter-se presente que esta necessidade de mudança é muito grande, porque o Conselho Nacional de Educação detectou que só há 1% de professores com menos de 30 anos no país. Portanto, é uma situação que é problemática, o que significa que, provavelmente, as universidades, as instituições que fizeram a formação destes quadros, fizeram desmesuradamente, não considerando aquilo que era a realidade, quando isso deveria ser feito faseadamente. E também há outro problema que nós temos de considerar como equacionável, que é arranjar-se políticas, mas estas políticas têm a ser a nível do governo, a nível nacional, para combater a redução da natalidade. E essas medidas são de ser muito bem pensadas. Também não se poderá dar subsídios à população de meios carenciados. Caso contrário, nós estamos a reproduzir aquilo que é menos positivo para o sistema. É importante que haja, de facto, incentivos à natalidade, mas de modo uniforme e global, tendo em conta não criar problemas também ao desenvolvimento da demografia futura. E isto deverá ser sempre equacionado pelos governos, nomeadamente pelo governo. O professor falou aí numa questão interessante, que são os quadros das escolas. Dr. Carlos Andrade, porquê é que não há concursos para quadro escola, apenas para quadro zona? Nós temos o concurso interno, que o Sr. Francisco estava a fazer referência a isso. Obviamente que há aqui que ter em conta o seguinte: a abertura de um concurso interno implica que existe também uma abertura a todos os concorrentes e opositores que possam haver até do território nacional. E também isso tem que corresponder a uma análise clara daquilo que são as necessidades efetivas das escolas. Nós temos mais de 50% dos nossos recursos estão efetivamente já nos quadros de escola e que permitem depois uma estabilidade muito grande. Ou seja, pontualmente e numa análise clara, tendo em conta também variáveis como a demografia e outras variáveis também que há à procura que as próprias crianças e jovens fazem de determinadas escolas, tendo essa liberdade, condicionam muitas vezes o quadro de abertura só porque existe interesse da parte daquilo que é a fixação dos professores naquela escola. O que acontece é que cada escola terá que analisar, enquadrar-se num ponto de vista daquilo que é até perspectivas futuras para identificar as suas próprias necessidades. E aqui é o grande desafio que é colocado aos conselhos executivos, às direções das escolas e a todos nós, obviamente com um contributo muito claro, numa perspectiva de não criarmos situações em que depois, passado 2, 3 anos, os professores ficando fixos naquelas escolas não permitem que depois responder a necessidades que vão nascendo por circunstâncias diversas. Com risco acrescido, porque a mobilidade é maior nos quadros de escola também. Os quadros de zona permitem mais mobilidade e permitem-nos uma eficiência de resposta muito maior. Porque eu, às vezes, tenho necessidades específicas em determinadas zonas da região. Eu, quando digo mobilidade nos quadros de escola, quer dizer que o professor no quadro de escola pode pedir transferência para o continente? Ele pode pedir, ele pode fazer essa mobilidade. O que acontece é que, para nós, em termos de gestão... É um risco acrescido. É um risco porque ficamos com os recursos... Depois tem que abrir. Porque também nós não podemos esquecer que o nosso contexto geográfico é restrito. Nós temos 57 km por 24, temos um quadro de acessibilidade enorme, que permite rapidamente, estamos a 30 minutos praticamente todos os sítios na região, com exceção do Porto Santo, mas esse também poderá ter o seu quadro específico que permite depois responder.
o colocar, fixar excessivamente os docentes, isto é de uma forma muito clara e muito honesta, ou seja, fixar excessivamente levará a que depois o próprio sistema, até porque certos determinados fenómenos evolutivos, sejamos, por exemplo, o caso do regresso agora da comunidade venezuelana ou madeirense da Venezuela, com algum impacto nas zonas como a Ribeira Brava, a Calheta, que leva a que depois tínhamos que alocar recursos rapidamente do ponto de vista daquilo que é uma realidade que há 4, 5 anos atrás não existia. Ou seja, o de fixarmos excessivamente os professores num determinadas escolas, ficando eles sujeitos àquele espaço de escola, não podendo responder a outra escola ao lado, por exemplo, que nós não estamos a falar de conselhos, estamos a falar de escola mesmo enquanto estrutura unitária. E isso, do ponto de vista da gestão de recursos humanos, não é aconselhável. E já agora, desculpa, porque falou nisso, as escolas estão preparadas para esse regresso? Estão. Neste momento temos estado a responder às necessidades e, obviamente, que depois, com o decorrer do próprio processo de relação entre os professores e os alunos, porque muitos deles chegaram agora mesmo, há determinadas necessidades dos próprios alunos que ainda não são identificadas, necessidades educativas especiais, que é preciso responder com quadros específicos em pontos de docentes especializados. Há todo um conjunto de análises que estão a ser feitas, mas dentro daquilo que é o quadro de resposta da educação, estamos preparadíssimos para receber estes que estão, receber outros mais que queiram vir, porque é um dever da nossa parte, independentemente de virem da Venezuela ou de outro sítio qualquer. Para além de ser um fenómeno interessante do ponto de vista daquilo que é o enquadramento do ponto de vista demográfico. Nós todos não podemos esquecer, as grandes migrações contribuem efetivamente para o evoluir das populações a nível mundial. Estaremos a falar de um número na ordem das dezenas? Sim, nós estávamos a pensar que efetivamente poderíamos chegar aos 4.000 crianças, ou seja, neste quadro temos esta resposta preparada, se assim acontecer. A questão dos recursos nós temos, e obviamente que não estamos a falar de um bem essencial. Uma criança é efetivamente para uma comunidade um bem de extremo valor, de um extraordinário valor, ou seja, nunca ninguém poderia pensar num quadro de um Estado social, não conseguimos responder a esta necessidade, seja do ponto de vista da educação, seja do ponto de vista da saúde, seja do ponto de vista da proteção social. Aliás, não é só uma questão do Governo Regional da Madeira, é uma questão nacional, é uma questão europeia. Toda a nossa matriz de pensamento caminha para aí, e no dia que a Europa rejeitar esta matriz, estamos muito mal. E aí, se calhar, todos nós teríamos que repensar todo o fenómeno europeu, todo o fenómeno nacional. A questão são fenómenos, são reações. Mas eu penso e acredito que aquilo que nos faz viver na melhor zona do mundo, que é a Europa, continuará a ser algo que nos deve mover de uma forma extraordinária, independentemente do aspecto político que nos separa, independentemente do aspecto financeiro que nos possa diferenciar. A Europa e aquilo que são as premissas do pensamento europeu e aquilo que vai norteando, independentemente de estarmos mais à esquerda ou mais à direita, temos sempre este quadro bem claro. Obviamente com necessidades específicas que temos que ir respondendo. Imagino que haja um fenómeno que o deve preocupar também, que é o descongelamento das carreiras em 2018. O Governo Regional e a Secretaria de Educação estão preparados para esse descongelamento, para o acréscimo que isso possa representar no orçamento? Nós neste momento estamos a aguardar efetivamente ver o que é que vai acontecer a nível nacional para depois tomarmos uma posição. Não me preocupa a questão do descongelamento, preocupa-me efetivamente é termos um conjunto de respostas que sejam equitativas e equilibradas, que não criem dificuldades ao próprio sistema e ao mesmo tempo possa satisfazer as pessoas. Mas é algo que não estava previsto no orçamento da região. Independentemente de um quadro de previsão, ela só iria acontecer quando fosse dado sinal e tivesse uma iniciativa em termos globais. Há especificidades regionais que se pode tomar, obviamente que sim, mas elas nunca poderão estar separadas de uma realidade que nós não podemos esquecer. Certos e determinados fenómenos mais positivos que têm vindo a acontecer do ponto de vista financeiro, do ponto de vista económico, que são muito importantes e são de louvar, não podem também provocar da nossa parte uma euforia que possa provocar depois a curto médio prazo desequilíbrios que nos façam recuar neste processo que temos vindo a ganhar. E é aqui que devemos ter uma consciência clara daquilo que são as nossas opções, que as nossas opções têm consequências futuras e qualquer um de nós, num quadro de responsabilidade, mesmo num quadro familiar, tem que tomar determinadas opções de forma a não criar situações futuras de dificuldade.
É uma medida que é importante. Todos nós somos mais ou menos funcionários públicos, temos pessoas nas nossas famílias que estão ligadas ao sistema público, todos nós ganharíamos com o aumento das remunerações, mas de forma sustentada e organizada. E aqui é um apelo que eu faço para que se olhe para esta matéria com responsabilidade. Obviamente que há uma tendência para um certo populismo na forma como atuamos em função da posição que temos, mas o quadro de responsabilidade que cabe a todos nós obriga-nos a olhar de uma forma séria, organizada e com cuidado. Agora, que é uma medida que é interessante e que é positiva, obviamente que é. Todos nós, só se fosse uma forma insana. Falta saber se é sustentável. Francisco Oliveira, quando acontecer descongelamento, tem de ser total e sem reservas? Eu acho que há aqui 3 aspectos que têm que ser considerados. E se nós dissermos ao pessoal das finanças que é para aproximar toda a gente, progredir, eles vão deitar as mãos à cabeça. De qualquer maneira, há aqui 3 aspectos a ter em conta. Primeiro, estagnação, que é o que todos nós temos, e há colegas que estão estagnados desde 2002, portanto, há 15 anos que estão estagnados e ninguém fica contente sabendo que está estagnado e que a perspectiva de progredir é pouca. Portanto, esta gente tem que progredir rapidamente. Depois há outros 2 conceitos, que é recontagem do tempo de serviço e progressão. E uma coisa não implica a outra. No imediato. Ou seja, para o ano, em 1 de janeiro, nós não aceitamos que o nosso tempo não comece a recontar. Aquele não conta desde o dia 1 de janeiro de 2011. Imediata. Como? O que não implica uma subida de escalão imediata. Imediata, exatamente. Mas nós não temos o nosso tempo contado desde 1 de janeiro de 2012. Muitos não progrediram desde 2002. Mas desde 1 de janeiro de 2012, o nosso tempo é 0. É como se estivéssemos bem numa arca frigorífica e de lá conservássemos, mas é difícil trabalhar com tanto gelo, não é? Ficamos paralíticos. E, portanto, é preciso começar a recontar o tempo de serviço. Isto não implica progressões imediatas. É evidente que nós queríamos para o ano uma progressão imediata. Isso era o ideal, progredíamos todos. Agora, esse é outro aspecto, que é a recuperação, o 4º conceito, recuperação do tempo de serviço. Portanto, estagnação, não aceitamos. Não, exigimos recontagem do tempo de serviço, começar a recontar a partir de 1 de janeiro, o que implicará uma progressão que não será imediata. E outra questão, que depois podemos ver se reconhecemos, tem que ser faseadamente, é a recuperação do tempo de serviço. Porque, com certeza, o ideal era que todos estes 7 anos recuperássemos de imediato, íamos progredir 2 escalões, isso era o ideal, mas numa observação objetiva da realidade, nós não podemos dizer que isso é sustentável, o que é possível ao país. Mas agora, aos poucos, a recuperação, achamos que tem de ser feita. Em relação à questão dos concursos, que aqui há bocado foi abordada, em termos do concurso interno, aquele que é de quadros de escola, nós achamos que, efetivamente, os quadros de escola é que correspondem à estabilidade profissional. E corresponde à estabilidade porque dá resposta a necessidades permanentes. Aquilo que o Dr. Carlos Andrade disse há bocadinho não é bem verdade. É mais fácil gerir pessoas que podem ser levadas da Calheta para Machico, de Machico para o Porto Muniz ou para o Funchal. A meia hora de deslocação não concordo com ela, embora para a grande maioria sim. Há pessoas que demoram bem mais de meia hora para chegar a casa. Agora, nós sabemos que há muitas escolas que têm necessidades permanentes que não abrem lugar. E isto nós contestamos e continuaremos a contestar. Basta olhar para as escolas do Funchal, as 2 grandes escolas do Funchal, Jaime Muniz e Francisco Franco, têm dezenas, talvez centenas de lugares que correspondem a necessidades permanentes que não abrem. São preenchidas por quem? Professores do quadro de zona, que são professores do quadro, portanto, são professores que deviam ter uma carreira estável e não a têm. Professores em mobilidade, professores contratados, e isto acontece ano após ano. Ora, se professores que não são do quadro, ano após ano, e para nós 4 anos é o limite, uma vaga que durante 4 anos subsista com estes professores de quadro de zona, ou mobilidade, ou contratados, evidentemente que é uma vaga permanente, tem que abrir vaga para quadro de escola. A abertura deste concurso permitirá 2 aspectos muito importantes. Primeiro, a aproximação à residência de muitos colegas que neste momento estão bloqueados
em zonas que não querem ter. Porque não houve concurso, logo eles querem sair, mas não podem. Isto já vai assim há algum tempo. Primeiro aspecto, isso, a aproximação da residência. Segundo aspecto, colmatar as centenas de saídas de colegas dos quadros. Uns para o continente, outros porque faleceram, poucos, como disse há bocado o Gilberto, mas aconteceram que se aposentaram, portanto, outros que, por alguma razão, foram compulsivamente, também acontece, obrigados a deixar o ensino, ou por motivos de saúde ou por outros, e, portanto, há aqui centenas de vagas que devem ser preenchidas pelos colegas de quadro de escolas, porque os quadros de zona pedagógica não correspondem a trabalho estável. Deveria ser trabalho estável e não é. Muito menos o quadro de zona pedagógica único. Para nós é um quadro muito próximo quase do contratado, porque esse pode ir então durante o ano para 2, 3, 4, 5 escolas, como aconteceu ano passado. Portanto, nós defendemos vagas permanentes, devem ser preenchidas com professores de quadro de escola. E por isso, para o ano, queremos ver os professores a terem essa possibilidade. Também somos claramente contra a bolsa para substituições, porque isto é mais uma forma. É bom, eu reconheço, que para gerir pessoal é mais fácil, mas é injusto. É injusto e os colegas são, ao fim e ao cabo, condicionados nas suas vidas pessoais, que também é importante para poderem trabalhar bem, porque num mês estão num lado, no outro mês estão no outro. O Gilberto Pita conhece bem a realidade das maiores escolas de Funchal, como disse aqui o Francisco. Qual é a solução? Eu penso que essa é uma questão que deve ser pensada, mas tendo em conta a realidade demográfica e outro aspecto que ninguém falou até agora é a necessidade de haver uma formação de adultos. As escolas à noite que fecharam com o PAEF deviam reabrir. Entre elas a Jamoniz e outras do Funchal fecharam. O que é que acontece com esta necessidade de formação de adultos? Para provocar a translação entre os setores em crise para os setores de novas oportunidades, setores económicos que têm solução. O que é que acontece? Muita população não tem a formação adequada para integrar os sítios onde há muita procura de mão de obra. E era necessário haver esta formação. Era uma espécie de formação ao longo da vida que pode ser operacionalizada através dos fundos do Madeira 14-20. Portanto, eu penso que é uma das maneiras que nós poderíamos, de facto, ir buscar esses fundos e alavancar esta formação, servindo-se muitas vezes de contingentes de mão de obra docente que está desempregada e, inclusivamente, noutros setores que tenham a ver com estas áreas onde há essas oportunidades de emprego. Um aspecto que é fundamental e que foi falado ali, que é relacionado com a integração dos alunos que vêm da Venezuela, é importante ter presente que, no quadro dos professores que já estão nos quadros das escolas, há personalizados em ensino de espanhol ou castelhano, que podem eventualmente até ajudar a integrar esses mesmos alunos nas escolas. E houve, da parte daqueles que fizeram cursos na Universidade da Madeira, em português e espanhol, essa possibilidade. E essa gente está, no momento, só a lecionar português. A respeito da contagem do tempo de serviço total, é importante que essa contagem se faça, mas se resolva nomeadamente aquelas situações daqueles professores que na Madeira, uma vez que não houve a divisão da carreira em professor e professor titular, aguardavam nessa altura, por volta de 2008, 2009, a regulamentação das condições para passar a professor titular. Ou deveria haver outra modalidade de avaliação para que essa gente pudesse eventualmente vir a progredir. Estas pessoas, especificamente na Madeira, estão a aguardar há imenso tempo. E há um mínimo de uns 38, 40 professores nesta situação. Esta é uma situação que deve ser estudada. São das tais situações que devem ser estudadas. Como aquelas daqueles que, eventualmente, não podiam progredir se não houvesse a publicação de portarias que regulamentavam o processo de progressão. E essas sim, têm de ser produzidas já a nível central, a nível do Ministério da Educação, que é aquilo que está dito ser iniciado no mês de novembro.
Sobre a contagem de serviço a partir de 1 de janeiro e a mobilidade na carreira a outros escalões, eu penso que isso deve ser aplicado para todos. Porque, ao não ser para todos, poder-se-á pôr o problema da constitucionalidade. E já há setores sindicais que apontam nessa possibilidade. Portanto, é algo que é extremamente complicado. Isto é visto no contexto nacional. Dr. Carlos Andrade, se me permite, eu gostaria só de esclarecer aqui uma situação, porque o Sr. Francisco diz que eu tinha fugido à verdade em relação a este processo. É assim, tomar como exemplo a Francisco Franco e a Jaime Muniz para justificar o concurso interno, obviamente que esquecemos outras 30 escolas, que estão distribuídas pela região toda. E as questões das necessidades permanentes, que obviamente, sabendo, por exemplo, que a Jaime Muniz e a Francisco Franco têm grande parte dos seus quadros, já são quadros de escola, é estar a disfarçar todo um conjunto de circunstâncias. Outras escolas também têm necessidades permanentes. Pois têm, exatamente. Por isso mesmo, não estou a dizer que não é necessário fazer o concurso interno. Agora, não é justificando com a Francisco Franco e com a Jaime Muniz, que tendencialmente serão, se calhar, no futuro, as únicas escolas secundárias que a região vai ter. Aí falámos em dezenas de vagas. Se me permite, deixe-me acabar, porque já agora a questão de dizer... Não serão por exemplo, espelho das outras escolas? Não, obviamente que não. E as necessidades específicas que cada escola terão que apresentar, elas irão identificá-las e apresentá-las. Dizer que um professor salta de uma escola para outra de uma forma permanente, que há muitos que acontece, isso não é verdade. Se tiverem bolsa de substituição, aconteceu porque havia as necessidades específicas e foram respondendo. Que normalmente, cerca de 90% da distribuição e da organização de colocação dos professores é relativamente estável. 90%, ou seja, não estamos a falar de meia dúzia em relação a toda a realidade. Neste quadro, essa estabilidade existe, porque um quadro de escola, que no ano seguinte ele está durante 4 anos nessa mesma escola, ou seja, ele mantém-se esses 4 anos na escola. Não estou a dizer que não é necessário o concurso interno, até porque é necessário de vez em quando fazê-lo para reorganizar, porque há uma realidade dinâmica. Agora, que isto corresponda a uma inverdade, desculpe, mas não posso concordar consigo. Eu peço que, efetivamente, se vamos fazer uma análise... Não falei em verdade, Dr. Carlos. Isso não era verdade. São interpretações diferentes da realidade. Se há vagas permanentes que não são abertas, isso há. E não é só da Francisco Franco. Há 2 anos fizemos um concurso interno. Mas não é só na Há 2 anos foi feito um concurso interno. Há 2 anos não houve concurso interno. Houve. Independentemente, Dr. Carlos Andrade, deixe-me só perguntar-lhe, porque o nosso tempo também já está a acabar, em relação ao ensino artístico, nomeadamente há ali um caso mais problemático, imagino, que é a questão dos professores afetos à Direção de Serviços de Educação Artística e Multimédia, que nos últimos 4 ou 5 anos têm de passar por aquele processo de se inscreverem no desemprego durante 2 meses para depois serem contratados. Como é que se resolve esta situação? Ou não há solução? Há solução, obviamente que há solução. O que nós temos é que há um quadro de prioridades que se vai respondendo de uma forma clara. As escolas, com aquilo que é o seu componente curricular, e este curricular do funcionamento da escola tem que funcionar de imediato, cumprindo os prazos. As questões de intervenção artística, que possam ter alguma flexibilidade naquilo que são as nossas limitações financeiras e estruturais para poder responder ao impacto. Principalmente, por exemplo, nós hoje eu tive a informação que tínhamos cerca de 210 atestados, ou seja, atestados médicos e gravidezes. E este é o grande impacto que é colocado sobre o sistema, que temos que responder rapidamente para que as aulas comecem normalmente. Depois, todo um conjunto de outras áreas que são importantes e que são extraordinárias para no fundo, para as dinâmicas que nós queremos e pela riqueza que existe. Ou seja, a região neste momento tem um conjunto de respostas extraordinárias do ponto de vista das artes, do ponto de vista da educação especial, do ponto de vista do desporto. Mas também temos professores nesta situação há 20 anos. Alguns têm porque no quadro... Alguns têm um quadro de identificação que preferem muitas vezes estar numa situação que é do Gabinete de Expressão Artística, da Direção de Serviços de Expressão Artística, no fundo, da DSIAM. Mas essa é uma situação instável. Porque, no fundo, é uma componente de intervenção pedagógica que não é de escola. É uma estrutura como um gabinete, que não é uma escola. A solução poderia ser afetá-los ao conservatório, por exemplo, e destacá-los? Pode ser uma solução, Ou a criação do tal instituto que estava... No fundo, pode ser. Obviamente, tudo aquilo que é o quadro da atuação das artes tem toda a razão de ser, que esteja estruturado, organizado numa área, num organismo que corresponda a essas expectativas, até porque pela qualidade que é reconhecido, por exemplo, ao Conservatório, que é reconhecido a outras escolas de artes que a região tem. O que é que nós pensamos aqui? Que, efetivamente, este tipo de serviço
tem que ser continuado a ser prestado, porque todo o quadro de talentos que temos descoberto nos últimos anos, que tem sido fruto desse empenho e dessa dinâmica, mas como qualquer organização, ela tem que ir mutando, tem que se transformando para acompanhar todo o processo que a própria sociedade está a ter. Eu costumo dizer... E está prevista a afetação permanente destes professores? Não, neste momento não posso responder a isso, até porque todo o quadro corresponde a decisões do Governo Regional, da qual eu não sou mandatado para responder. Mas quero só chamar a atenção para o seguinte: nós temos um percurso histórico extraordinário, mas que eu costumo dizer que é um paradigma de abundância e que nós neste momento vivemos um contexto de escassez. Há que reformular e reorganizar o tipo de resposta que estamos a dar. Não temos que necessariamente eliminar essa resposta, esse serviço. Temos que olhar de forma diferente e se calhar prestá-lo noutro enquadramento, sem perder a qualidade. Porque é possível. Porquê é que não se perde a qualidade? Porque os docentes, eles têm extrema qualidade, fazem um trabalho empenhado. Os não docentes que também colaboram porque todo um conjunto de pessoas que nós falamos, muitas vezes pensamos só no quadro docente, mas o quadro não docente, nós temos 2.630 pessoas que, envolvendo e sustentam toda uma máquina que também tem uma componente muito forte daquilo que nós pensamos. A escola, obviamente, depende muito dos docentes, mas também há esta componente que nos tem preocupado, até porque o processo de envelhecimento nesta área do pessoal não docente é maior ainda do que aquilo que acontece no docente. Os senhores, porque há sujeições de constrangimento até financeiro, que o próprio PAEF e outras situações ainda impediram os concursos, por exemplo, não existem praticamente para a área não docente. Coisa que não acontece com a área já deu para ver. Só mesmo para terminar. Não temos já deu para perceber que ainda... Os professores têm que ter uma palavra, é importante. Sim. E a identidade do conservatório também não pode ser alterada, porque é fundamental que este estabelecimento histórico na região autónoma mantenha a sua identidade. Muito bem, já deu para ver que ainda há arestas para limar nos próximos tempos. Meus senhores, muito obrigado por terem vindo a esta especial informação. Fica por aqui. Na próxima semana vamos aferir a realidade junto das escolas. Tenha uma ótima noite.